Então, vamos falar um pouquinho sobre crase? Eita! Com certeza, a crase é responsável por grande parte dos erros que eu vejo vocês cometendo na hora da escrita, né? Na hora da construção aí do texto. Mas qual que é esse medo que a gente tem da crase? Né? A crase, na verdade, ela existe por uma questão de facilidade de você contrair aí, né, o artigo e a preposição em um único A e facilitar o entendimento, a compreensão daquilo que a gente pretende falar, ok? Essa é a razão de ser da crase. Eu vou falar em crase quando eu tenho uma preposição a se unindo a um artigo definido feminino a, né? Então eu tenho uma contração e a colocação de um sinal gráfico, que é o sinal gráfico da crase, né? Que é o acento agudo invertido, para que eu não tenha a seguinte construção: fui a festa, né? Para que eu não coloque dois As, né? Eu coloco um único A e faço o sinal da crase. O interessante seria que todos nós soubéssemos fazer a descoberta aí da transitividade dos verbos, para saber se o verbo ele exige a preposição, então se ele exige um objeto introduzido por uma preposição, né? Se eu soubesse isso, eu não teria dúvida. Mas já que a maioria tem dificuldade com gramática, a proposta nossa é que vocês consigam escrever bem, né? Então a gente passa aqui a ensinar a gramática básica e macetes para que vocês não tenham dúvidas na hora de escrever, tudo bem? Então olha só, a mais básica regra quando a gente fala de crase é que a crase ela acontece antes de substantivos masculinos. Ela não acontece antes de substantivos masculinos. Por uma questão óbvia, se eu preciso de um artigo definido feminino a para ter a crase, ela não vai acontecer então antes de palavras masculinas. Então, eu fui ao banco, não tem como eu ter crase, ok? E em razão disso é que a gente aprende o primeiro macete, que é você substituir na frase a palavra feminino, substantivo feminino, por um substantivo masculino e verificar se eu vou ter a ocorrência da palavra ao. O que significa o ao na frase? Por que ele me conta se eu tenho crase com a palavra feminina? O ao, assim como acontece com a crase, ele significa o a é a preposição e o o é o artigo definido masculino. Eu fui à festa. Eu não sei se eu fui à festa tem crase, professora. Vamos trocar festa por banco. Eu fui ao banco. Automaticamente eu sei que a festa tem crase, porque o ao me conta que eu tenho preposição e artigo. Então, no feminino, eu também vou precisar aí da preposição e do artigo. Vamos pensar em outra. Eu vou à praça. Tá, você não precisa ir à praça. Vamos substituir praça por museu? Eu vou ao museu. Exatamente, está me contando que eu tenho aqui preposição mais artigo definido masculino. E aí, então, eu sei que quando eu vou à praça, a praça tem crase, ok? Na maioria esmagadora dos casos, essa regrinha vai solucionar os nossos problemas para saber se existe ou não a ocorrência da crase, substituindo a palavra feminina por uma palavra masculina. Havendo a resposta ao, eu sei que automaticamente no feminino também existe o artigo. E aí eu sei que eu preciso de crase. Outros exemplos. Esse objeto pertence à faculdade. Esse objeto pertence ao museu. Tem crase. Esse livro pertence à biblioteca. Esse livro pertence ao acervo do museu, todas com crase, ok? Então, a gente pode deduzir que quase nunca, porque eu vou ter exceções, a crase antes de palavras que não sejam substantivos, certo? Em algumas exceções que a gente vai ver. E nunca, essa regra que não tem exceção, a crase antes de palavra masculina, tá bom? Não vou ter.
Eu tenho alguns casos especiais onde eu não vou fazer a crase antes aqui do substantivo, mas eu vou fazer a crase com a preposição e um pronome demonstrativo. Aqui no caso, aquele, aquela e aquilo, tá? Qual que é a construção que eu estou me referindo? Vou devolver o objeto àquela loja. Existe crase em aquela? Não é só com a? Não é só com a. Os pronomes também podem levar crase. Para que eu não precise construir essa frase assim. Vou devolver o objeto àquela loja. Eu subtraio o a, que é a preposição, e acrescento o acento indicativo de crase no próprio pronome que já é introduzido pela letra A. E assinalo esse, aquela, aquilo e aquele com o sinal indicativo de crase. Qual que é a pergunta que eu faço, então, para saber se eu vou ter ou não o acento indicativo de crase? É a mesma coisa que a gente faz em relação à substituição aqui da palavra masculina, tá bom? Só que nesse caso, eu vou trocar, ao invés de ser a palavra masculina, eu vou usar um pronome, né? Esse, essa ou isto, no lugar do aquele. Então, olha só, vou devolver o objeto àquela loja. Vou devolver o objeto a essa loja. O que esse a tá me contando? Que eu preciso de preposição, que ela existe quando eu falo aquela loja. Então, eu vou voltar lá em aquela loja e vou colocar aqui o sinal indicativo de crase. Nem sempre isso vai ser possível, assim como nem sempre vai ser possível no caso da troca lá do primeiro macete pela palavra masculina. Então, quando não couber o a, automaticamente eu sei que aquele, aquela ou aquilo também não vai levar o acento indicativo de crase. Atenção aí no caso do uso da crase antes de adjetivos que antecedem o substantivo. Na verdade, o adjetivo ele tem uma questão interessante. A gente pode tirar ele da frase para fazer a pergunta se tem crase ou não, que ele não faz diferença, mas a gente pode manter mesmo assim, fazer o macete. Então, fiz uma visita à enorme biblioteca. Fiz uma visita ao enorme museu. Descobri que esse a que antecede aí o enorme também é craseado. Como o enorme não é substantivo, ele é adjetivo, mas na verdade ele tá aqui deslocado, né? Ele tá antecedendo o próprio substantivo, eu ainda assim concordo, a frase aí é com o substantivo. Então eu poderia colocar, fiz uma visita à biblioteca enorme, fiz uma visita ao museu enorme, né? Que mesmo assim eu ainda conseguiria aí usar um macete e verificar se existe ou não ocorrência da crase. Com relação a horas, aqui tem uma situação interessante. As horas, para que elas levem o indicativo de crase, elas precisam ser horas determinadas, né? E essa determinação eu descubro quando eu sei que tem um artigo definido, certo? Então, o que eu vou fazer? O macete aqui é ótimo. Eu vou substituir as horas da frase por meio-dia e meia. Então, por exemplo, chegou às 8 horas. Eu não sei se esse às 8 horas leva crase. Então, chegou ao meio-dia e meia. Eu usei o ao, tem crase, tudo bem? Chegou às 17 horas. Chegou ao meio-dia e 30, tem crase. Nem sempre essa construção vai ser possível. Por exemplo, quando já tiver o para na frase. Ele decidiu ir embora, pois estava esperando desde as 10 horas. Vamos colocar o meio-dia e 30 para ver se funciona? Ele decidiu ir embora, pois estava esperando desde o meio-dia e 30. Não cabe crase aqui, tá bom? Porque quando eu substituo por meio-dia e 30, eu não tenho essa resposta. Marcaram o encontro no restaurante para as 20 horas. Marcaram o encontro no restaurante para meio-dia e 30. Olha o que aconteceu. O artigo definido sumiu, tá bom? Eu mantenho a preposição, mas eu não tenho a ocorrência do segundo elemento da crase, que é o artigo. Então, você já tem... Por que isso não acontece? Porque eu já tenho para. O para tá me substituindo a preposição a,
que quando junta com o a do artigo, me dá a crase. Quando isso acontece, então, eu não preciso ter crase, porque eu já tenho outra preposição, ok? E também quando tem até, o até que também me elide a exigência da crase. Fique tranquilo, eu estarei no trabalho até as 9 horas. Fique tranquilo, eu estarei no trabalho até 12h30. Eu não tive a resposta ao, então eu também não tenho crase nesse caso. Medidas de distância não levam crase. Gente, aqui uma situação interessante, porque assim, se a gente fosse estudar lá a gramática, os números eles são invariáveis. Os números aqui, eles não têm sexo, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7 são números, eles são invariáveis. Então, como que eu vou colocar um artigo definido antes de número? Né? Em algumas situações de especificidade, sim, mas o número em si é como o sexo dos anjos, não tem. Então, daqui a 100 metros, daqui a 1.000 metros, daqui a 500 metros, a 2 quilômetros, 15 quilômetros, 50 quilômetros, não vai ter crase, não existe crase nesse caso, tá bom? Agora, tem um peguinha, que esse daqui eu já vi cair até em questão de concurso, que é quando eu tenho as chamadas palavras que vêm em expressões, e a expressão é feminina, ok? Olha o exemplo. Uso sapatos a Luiz XV. Quando eu falo que eu uso sapatos a Luiz XV, que são sapatos de salto, eu estou me fazendo referência à moda de. Esse a moda de é uma expressão que ela vem craseada, tá? Porque é uma expressão feminina. Mas como aqui no caso, eu não colocaria esse a moda de, ela vem implícita. Então, mesmo assim, eu ainda sou obrigada a ir assinalar o uso da crase. Eu vou enviar no material anexo um monte de expressões que todas elas são craseadas para vocês darem uma lida, tudo bem? Então, outra regrinha aqui muito interessante, que é aquele vou a e volto da. Por que dá certo quando eu vou à Itália e a resposta volto da, vou a ou volto da? Por que isso funciona quando a gente fala de crase? Olha só, quando eu tenho a resposta volto da, esse da, na verdade, ele é a junção de uma preposição de e um artigo definido a. Quando eu não tenho de, eu usaria uma outra preposição, que é o a, e aí eu teria crase. Então, quando eu falo assim, vou à Itália, eu não sei se tem crase, vou fazer a volta. Volto da Itália. Então, tá me contando que aquele azinho do vou à Itália tem uma preposição e um artigo, então cabe crase, ok? O da significa isso, que existe artigo e preposição em vou à Itália. Agora, vou a Curitiba. Volto de Curitiba. Está me contando que não existe aqui no caso artigo definido. Então, vou a Curitiba não tem crase, tá bem? Agora, toda vez que eu tiver uma expressão que identifique, né, sem sombra de dúvida, qual que é esse lugar do qual eu estou falando, vamos ver como a construção muda? Vou à velha Curitiba. Volto da velha Curitiba. Então, quando o da me aparecer, esse macete é muito interessante, eu vou ter a crase no vou à velha Curitiba, ok? Não ocorre crase diante da palavra casa, quando ela for no sentido de lugar onde a pessoa mora, ok? E nem no sentido de terra, no sentido de chão firme. A não ser que venha aí um adjetivo que dê uma característica específica desse local. Olha o exemplo. Voltamos cedo à casa. Os marinheiros desceram à terra. Não tem crase. Agora, voltamos cedo à casa dos amigos. Crase. Os marinheiros desceram à terra dos anões. Vamos tentar fazer um macete aí com dá pra gente descobrir por que é que dá certo? Voltamos cedo de casa. Então, não tem. Agora, voltamos cedo da casa dos amigos. Ó, tá me contando que tem preposição e artigo. Então, o macete do de e do da também funciona aqui no caso de no caso de casa, ok? Presta atenção numa observação. Se eu preciso de um artigo definido feminino e de uma preposição, eu posso deduzir
que jamais, nunca, por favor, não façam isso, haverá crase quando o a estiver diante de uma palavra no plural. Por quê? O artigo, ele acompanha a desinência de gênero e de número do substantivo. Então, se eu falo o menino e passo isso para o plural, ele seria os meninos. A menina, as meninas. Então, quando eu tenho um a diante de uma palavra no plural, ela não pode ser pronome definido. Ela pode ser apenas preposição. Então, eu não tenho uso da crase. Olha o exemplo. Ele se dedica a atividades comerciais. O a só pode ser preposição, porque se ele tivesse um artigo, seria as. Então, toda vez que vocês verem um a diante de uma palavra que está no plural e ele não tem o s de plural, esse a só pode ser preposição. Então, é impossível fazer aqui o uso da crase, ok? Vamos ver o que mais. Obviamente, também a gente não pode substituir o a de crase com o a com h, que designa coisas passadas, o a aí do verbo haver. Ele se mudou há 10 anos. Esse é com h e leva acento, não tem nada a ver aqui com o nosso a de crase. Resumão, não existe crase, nunca, por favor, diante de palavras masculinas. Não assisto a filme de terror, não tem crase. Estou disposto a estudar diante de verbo. Gente, não existe crase antes de verbo. Não pode, tá? Porque o verbo aqui é ação. Eu não tenho como colocar artigo definido aí antes dessa ação. Não tem como. O artigo ele tem que definir, ele tem que acompanhar um ser. Então, como que eu vou colocar um artigo definido antes do verbo? A não ser que eu queira fazer do verbo um substantivo. Aí sim, tá bom? Então, tá tudo errado. Isso que vocês veem nas propagandas, não existe. É erro mesmo, erro grosseiro, tá bom? Nas expressões que são formadas por palavras repetidas, tete a tete, frente a frente, face a face, não existe crase. Diante de pronomes que repelem o artigo. Eu adoro essa daqui. Dirijo-me a vossa excelência. Ou seja, por que vossa excelência não admite a crase? Porque quando eu falo vossa excelência, vocês sabem se é feminino ou se é masculino? Não, né? Por quê? Porque vossa excelência aqui serve tanto para homens quanto para mulheres. Então, eu não uso o artigo definido feminino, que é imprescindível aqui para eu fazer a crase. Agora, se eu estiver diante de um pronome, por exemplo, senhora, senhora tem senhora e tem senhor. Aí eu posso usar a crase. Inclusive, nesse caso, a crase passa a ser facultativa. Dirijo-me à senhora, dirijo-me ao senhor. Cabe a crase, tá? Mas nesse caso aqui, é facultativo o uso. Eu não gosto dessa história de facultativo. Coloca porque o certo é colocar, tudo bem? Eu já falei de à vista e à vista. Essa daqui é ótima. Toda vez que eu estiver falando de à vista, no sentido de mostrar, de colocar ao diante dos olhos de alguém, esse à vista tem crase. Agora, aquilo que a gente gosta de fazer, que é comprar a prazo, e a gente deveria comprar à vista, diante desse aí, ó, não cabe crase, tá? Em nenhuma situação, ok? Essas são as regrinhas que a gente queria passar sobre crase. Eu vou mandar lá no material complementar outras ideias. Desculpa aí o tamanho do vídeo, mas é porque eu resolvi mandar a matéria toda. Na próxima aula a gente conversa mais sobre crase. Beijos!